Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre geometria e a construção de uma casa. Então é um projeto que eu vou desenvolver com vocês, onde ele vai ser composto de duas entregas. Uma entrega para o dia 24/11 e outra até o dia 1/12. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão formar grupos de até 5 pessoas, pode misturar as salas, né? Então, vocês podem misturar as segundas séries, né? Lembrando que tudo vai ser transformado em metros. Então, portanto, preste atenção nas unidades de medida, tá? Então, tudo que for ser calculado precisa estar em metros. E nem tudo que compramos, né, está em metros, então a gente precisa fazer essa transformação, tá? Então vocês fiquem atentos a isso. O que vocês vão entregar até o dia 24/11? Então, vamos fazer o cálculo do custo do terreno, supondo que ele custe R$300 o metro quadrado. Então, por exemplo, eu comprei um terreno de 10 por 10. Então, a área desse terreno é 10 vezes 10, é 100 metros quadrados. Se eu pago R$300 por metro quadrado, eu vou pagar 100 metros quadrados vezes R$300. E aí eu vou descobrir quanto que eu vou pagar no meu terreno. Então, num terreno eu vou estar pagando R$30 mil. Esse vai ser o custo que eu vou ter para a compra do terreno, certo? Agora, o que vocês vão fazer também? O desenho de uma planta baixa na escala de 1/100. Então, isso quer dizer que a cada 1 centímetro representa 100. Né? 1 centímetro no meu desenho representa 100 centímetros do meu objeto, né? Original. Então, por exemplo, eu vou desenhar 1 centímetro, representa 1 metro. Com o terreno de 10 por 12 metros, sendo 10 de frente e 12 de comprimento. Lembre-se de calcular a taxa de ocupação de 80% antes de iniciar o desenho da sua planta baixa. Por quê? Então, eu vou especificar tudo lá na frente. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei de 100 metros quadrados de terreno. Eu vou poder construir 100 metros quadrados em uma casa? Não. Só vou poder construir em 80 metros, porque eu só posso utilizar 80% dessa área. Então, vocês precisam também lembrar disso na hora de fazer o desenho de vocês, tá? A planta baixa de vocês. O que eu vou querer saber? Quantos tijolos preciso para a construção da casa? Também a gente vai estudar isso aqui. Quanto que eu vou gastar? Quantos metros cúbicos preciso para a construção do contrapiso utilizando o traço de 1/4 em quilogramas? 1/4, isso quer dizer, o traço é uma razão, tá? Onde 1 representa o cimento e 4 de areia, tá? E a escolha da espessura será sua, entre 2 centímetros e 5 centímetros. Então, vocês que vão escolher a espessura desse contrapiso. Depois, isso é a segunda etapa, né? Então, depois da entrega da primeira etapa, vocês vão começar a pensar nessas situações aqui da segunda etapa. O revestimento das paredes e pisos, escolha dos revestimentos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa de mercado, eu quero que vocês vão escolher, que vocês visitem sites e escolham que azulejo que vocês vão colocar, que piso que vocês vão colocar. Então, eu quero, o modelo do piso, o tamanho do piso, tá? Eu dei exemplos aqui, vocês vão ver. Eu quero tudo bonitinho, tá? Então, vamos fazer uma pesquisa de mercado. O cálculo de quanto vai precisar comprar. Não esqueça de escolher as portas e janelas
e fazer os devidos descontos, tá? Então, quando vocês forem fazer o cálculo do revestimento, vocês vão escolher o tamanho da porta, o tamanho da janela que vai ter na área que vocês estão calculando, né? Tipo, no banheiro. Eu quero uma janela, sei lá, de 60 centímetros por 60 centímetros. Quero uma porta de 2,10 por 80 metros, tá? Então, vocês vão escolher, vão estipular, vão falar para mim, né? Então, vai estar tudo lá no corpinho do projeto, que vai ser a planilhinha que vocês vão fazer. O tamanho da porta, quanto custou a porta, né? Quantas portas vocês utilizaram, quantas janelas, qual o tamanho da janela, né? Então, no quarto foi uma janela de um tamanho, sei lá, na cozinha de outro, tá? Então, vocês vão escolher. Aí vai ter a pintura da parede, que são dos quartos e da sala, porque na parede dos quartos e da sala vocês não vão colocar revestimento, tá? Então, vocês vão pintar essa parede. E aí, o cálculo de quanto vai precisar comprar e quanto que você vai gastar para essa compra. E aí, vocês vão formar uma planilha. Essa planilha pode ser no Excel, que eu acho que até seria mais fácil, né? E com todas as especificações. Então, é nessa planilha que vão ter as informações, né? Que vocês vão me dar daquilo que vocês gastaram, do material que vocês utilizaram. Então, quanto de bloco eu utilizei, quanto eu utilizei, quanto eu gastei, tá? Então, a gente vai fazer uma planilha com o custo da casa. A gente sabe que para construir a casa precisa de muitas outras coisas, aí tem a mão de obra, mas é só uma ficção, tá? Tipo assim, ficção entre aspas, né? Porque vocês vão pesquisar, vai ser tudo assim no real, mas não vai estar lá a mão de obra, de repente que, né, vai precisar para fazer, que ia ser uma pesquisa maior. Vão outros tipos de materiais, né? Coluna, a gente precisa pôr o teto, tudo isso eu queria estudar com vocês, mas como o tempo é curto, não deu tempo, então não vai dar tempo, né? Então eu fiquei só com essas etapas, beleza? E tudo isso tem que estar lá na planilha. E uma outra coisa muito importante é o diário de bordo, que é um vídeo de vocês confeccionando. Então, na sala de aula eu tenho contato com vocês, eu tô ali, o que vocês estão fazendo? Cadê? Por que é isso? Por que é aquilo? À distância eu só vou receber aquela planilha, eu quero ver, né? Tipo, eu sei que, por exemplo, a planta baixa, vocês vão discutir juntos qual é o tamanho que vai ser a casa de vocês, mas na hora da confecção é um só que vai confeccionar. Então, tipo, me mostra como foi que você confeccionou, qual foi a sua maior dificuldade, para conversar comigo, interagir, mostrar para mim como que foi construído esse trabalho, tá? Então, é isso que é o diário de bordo. E aí, todos os envolvidos vão falar, vão me mandar depois um videozinho de como que foi confeccionado, tá? Então, isso faz parte do trabalho e é uma parte muito importante. Agora, a gente vai falar dos tópicos, tá? Então, aqui eu tenho a planta baixa. Na planta baixa, eu trouxe um desenho aqui que eu peguei da planta baixa. Não vão copiar minha planta baixa, hein, gente? Tá? E aí, o que a gente vai falar um pouquinho? Da escala. A escala é uma relação entre a dimensão gráfica de um elemento e a dimensão real do terreno. Então, E, que é a escala, é igual ao D minúsculo, que representa a dimensão gráfica, sobre a minha dimensão real. Se for utilizada uma escala de 1 para 100, significa que a cada uma unidade da medida do desenho representa 100 unidades de medida do tamanho real. Supondo que se queira representar um elemento de comprimento de 10 metros utilizando uma escala de 1 para 50, então vamos lá. Eu sei a escala e eu sei o comprimento real do meu objeto. Eu preciso saber como que eu vou representar isso no desenho. Então, aqui, a minha escala é de 1 por 50, então 1 sobre 50, que vai ser igual ao D
que eu não sei, que é a minha dimensão gráfica, sobre 10, que é o tamanho real do meu objeto. A gente vai multiplicar isso em cruz, então vai ficar 50 vezes D e 1 vezes 10, e o D vai ficar 10 dividido por 50. Lembrando que o 50 multiplica o D, a operação inversa da multiplicação é a divisão, certo? E aí a gente vai ter 0,20 metros ou 20 centímetros. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada 20 centímetros no meu desenho, ele vai estar representando 50 no real, tá? Aqui, como que uma coisa importante, hein? Na nossa planta baixa, o que eu tenho aqui? A escala, ela é representada aqui, olha. Então, é aqui que eu tô vendo, olha, é 1 para 100 a escala que ele tá utilizando. Então, aqui, se eu colocar a régua daqui até aqui, tem que ter 4 centímetros, que representa 4 metros, certo? Então, quando eu for representar esses 4 metros, eu vou pôr a minha régua aqui e vai ter que estar medindo 4 centímetros. Outra coisa importante, né, que a gente tem na planta baixa. A espessura para alguns cômodos da casa. Então, paredes de cômodo que dobram como paredes externas, a espessura mínima de 20 centímetros e 30 centímetros quando a parede está virada para um local de grande movimento e barulho. Paredes de sala internas, quando isoladas de outros cômodos de descanso ou estudo, as paredes podem variar entre 15 centímetros e 20 centímetros. Aqui nessa planta, a gente pode observar, tá? Então, quando eu for desenhar a minha planta baixa, eu vou especificar. Então, vocês conseguem verificar que aqui, olha, tem um contorninho aqui mais larguinho, que ele está representando a espessura da nossa parede. Nesse caso da planta, ele não me deu nenhuma informação aqui fora me dizendo qual é a espessura dessa parede, mas eu consigo verificar que a espessura dessa parede é 0,15 metros. Como, Pro? Ó, se a gente olhar aqui, né, daqui até aqui, ele está dizendo que tem 3 metros. Daqui até aqui, ele está dizendo que tem 4 metros. Então, se eu for somar isso aqui, vai dar 7. Já desse lado, eu tenho 7,15. Então, é exatamente esse pedacinho aqui, olha, que está faltando. A mesma coisa acontece aqui. Se eu for ver, olha, 4, 1,53. Aqui eu vou ter 0,15 e aqui eu também vou ter 0,15, que é a especificação da largura da minha parede. E a mesma coisa vai acontecer aqui e aqui, certo? Outra coisa, na minha planta eu vou indicar direitinho o que é cada uma das coisas, né? Então, é um banheiro, é uma cozinha. E quando for ter a janela, eu também vou especificar. Vocês estão vendo que são 2 linhazinhas assim, olha, cortadinhas, né? Aqui está representando o que é a minha janela. Então, aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho uma porta, tá? Então, isso tem que estar especificado na minha planta baixa. Então, eu preciso ter a escala que eu estou utilizando e eu preciso ter onde eu vou ter janela, onde eu vou ter porta, eu preciso olhar e saber me direcionar. Outra coisa importante, as medidas, né? Então, aqui ele está direcionando para mim que, por exemplo, a minha sala, ela tem 7,15, certo? Aqui, ele está dizendo para mim que nessa parede, eu tenho 2,85 metros. Aqui eu não tenho uma porta, é só um corredor, certo? Então, aqui eu não vou ter um pedaço da minha parede. Então, desse lado aqui, eu tenho 7,15, sendo que eu tenho que descontar o tamanho das minhas janelas,
tá? Na hora de fazer a continha, se eu for, por exemplo, pintar a sala, né? Na hora que eu for fazer a pintura, eu tenho que descontar esses pedacinhos, tá? Não posso esquecer que eu preciso descontar os pedaços. Então, aqui eu tenho, ó, 2,85 e aqui eu tenho 3. Ah, Pro, mas como você sabe que aqui você tem 3? Não tá escrito? Não, não tá. Mas olha, tá escrito aqui fora. Então, aqui ele tá me direcionando, ó, que daqui até aqui tem 3, que daqui até aqui tem 3 e que daqui até aqui tem 3 também, certo? Outra coisa que ele me direciona, aqui, a minha cozinha. Eu sei que aqui mede 3, eu sei que aqui mede 3, mas e aqui? E aqui? Tá direcionando aqui, olha. Quando ele me deu esse tamanho aqui, que é o tamanho dessa parede aqui da minha sala, também é o tamanho da parede da minha cozinha. Então, a minha cozinha é 3 metros por 2,85 metros. Então, aqui provavelmente tem um quintal, que ele não desenhou, né? Vocês podem desenhar o quintalzinho de vocês, tá? Porque tem uma portinha aqui de saída. Aqui, o que eu tenho? 2,50 por 4. Que nem, e o tamanho do corredor? Eu sei, olha, é 1 por 3, porque daqui até aqui tem 3, ó, daqui até aqui também tem 3, certo? Então, todas as medidas, eu olhando, eu tenho que bater o olho e saber as medidas daquele espaço, tá? Então, daquele quarto, daquele banheiro. Então, a planta baixa, ela serve para me dar todas as informações, certo? Então, vamos lá. O pé direito. O que é um pé direito? É a altura que fica entre o piso e o teto da casa, na parte interna. Para quem está dentro da casa, pode-se afirmar também que o pé direito é a altura da parede mais a laje. Padrão não existe, já que cada construção é um projeto diferente da outra. Mas atualmente se recomenda 3 metros, sendo até 2,8 metros aceitáveis. Posso construir uma casa usando o terreno todo? Não. Existem espaços que precisam ser respeitados na construção, embora eles possam variar de cidade para cidade. As regras são: taxa de ocupação, 80% do terreno. Então, portanto, se eu tenho 100 metros, eu só vou poder utilizar 80 metros para eu conseguir construir, tá? O coeficiente de aproveitamento é 2,5. Então, por exemplo, eu construí um terreno e eu quero fazer mais alguma construção, quero aproveitar. Então, é esse fator que eu vou aplicar, 2,5. Taxa de permeabilidade, 10%. Então, tudo isso, essas informações aqui, vocês vão conseguir encontrar nesse vídeo. Então, eu trouxe um vídeo onde explica bonitinho cada uma dessas coisinhas, tá? Então, por favor, eu vou pedir que vocês se direcionem depois ao vídeo para assistir. É um vídeo rápido. Quais são as leis que ditam as regras? Então, aqui é mais para conhecimento, tá? Temos que estar atentos a 2 documentos-chave: a Lei de Zoneamento e o Código de Edificações, que também pode ser conhecido como Código de Obras e que é feito com base no Código Sanitário do Estado de São Paulo, logicamente para os municípios aqui do Estado de São Paulo. Então, cada região, né, cada estado tem o seu. Lei de zoneamento, uso e ocupação do solo do município, divide o município em zonas conforme os interesses específicos para cada zona. Ele estabelece as regras do que pode ou não pode ser construído, tipo de usos permitidos, além das dimensões de recuos, gabaritos, entre outras diversas obrigatoriedades, certo? Então, tudo isso você encontra na lei de zoneamento. Quando você joga lá, tem uma lei
no Google, ele vai trazer para você essa lei, certo? Então, não é tão simples assim, eu não faço o que eu quero no meu terreno, né? Eu tenho que seguir, sim, leis. E essas duas leis são importantes. O que é o recuo? É o afastamento que deve existir entre o limite do terreno e a construção propriamente dita. Por exemplo, o recuo frontal é o espaço existente na parte da frente do terreno entre a calçada e a parte da casa voltada para a rua. O recuo pode ser frontal, lateral ou posterior, são os fundos. Então, eu preciso deixar um espaço para eu começar a construir. Gabarito, altura máxima permitida para a construção dentro da zona especificada. Código de edificações. Este documento vai no detalhe de cada tipo de construção. Ele informa as dimensões e áreas mínimas de cada ambiente, de cada cômodo, altura de pé direito, áreas mínimas para iluminação, ventilação, entre outras obrigatoriedades. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá, de medidas de janelas e portas. Eu quero usar, eu fui pesquisar, gostei de uma porta, ela está fora dessas especificações. Eu posso utilizar? Com certeza, tá? Pode. Aqui eu coloquei alguns tamanhos de portas que vocês vão encontrar. Então, vocês vão escolher o tamanho que vocês querem, tá? Então, vou fazer uma pesquisa, vou recortar a janelinha, vou anexar ali para a professora saber qual é a janela que eu vou utilizar, o tamanho daquela janela, tá? E é isso. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai falar dos tijolos. Então, os tijolos cerâmicos e blocos de concreto são utilizados na construção de paredes, muros ou alvenaria estrutural. No caso de paredes e muros, os cálculos da quantidade de tijolos ou blocos é o mesmo. O primeiro passo para calcular a quantidade de tijolos ou blocos é encontrar a área da parede ou muro que será construída. Para isto, basta multiplicar o comprimento por altura. Lembre-se de excluir as áreas das janelas e portas no caso de paredes e portão no caso de muros. Então, pessoal, aqui a gente fala, basta multiplicar o comprimento pela altura, porque quando a gente olha a casa, ela é toda quadradinha, né? Um caixote, né? Um retângulo, tá? De repente um quarto pode ser um quadrado, mas é sempre assim. Então, lado vezes lado, tá? Salvo, né? Se eu for inventar muito na minha casa, que não é o caso aqui, tá? Então, praticamente a área utilizada é sempre ou do retângulo ou do quadrado, que praticamente é a mesma coisa, que é lado vezes lado. Depois, você precisará calcular a área do tijolo e bloco com a argamassa. Geralmente, a argamassa tem 1 centímetro de espessura, ou seja, para calcular a área do tijolo ou bloco com argamassa, é só somar 1 centímetro na altura e comprimento e multiplicar. Então, vamos ver como é isso. Primeiro aqui eu vou trazer umas especificações para vocês, tá? Então, para calcular a quantidade de tijolos ou blocos, é só dividir a área da parede ou muro pela área do tijolo ou bloco com argamassa. Os tamanhos mais comuns de tijolos vendidos nas lojas de materiais de construção são de 6 buracos, então 9 por 14 por 19, 8 buracos, 9 por 19 por 19, todos em centímetros, hein? 9 buracos, né? 11,5 centímetros, 14 centímetros, 24 centímetros. É recomendado que considere um valor mínimo de 10% para perda de blocos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer
construir, a gente precisa fazer alguns recortes, então a gente acaba tendo perda, tá? Então a gente sempre vai calcular uma taxa de um valor de 10% a mais na compra desses blocos. Aqui também eu deixei um vídeo explicativo, que é bem legal, tá? Então sugiro que vocês vão até ele para assistir, também é bem curtinho. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Suponha que a sua casa terá 68 metros lineares. Lineares é o perímetro. Então, é a soma do tamanho das minhas paredes, tá? Então, quando ele fala em metro linear, é a soma que eu vou fazer das minhas paredes, tá? Então, eu vou pegar, sei lá, naquela planta que eu tinha, que eu mostrei pra vocês, a gente tinha 7,15 de um lado, mais 7,15 do outro, se eu não me engano, 8,8 com 8,8. Então, eu vou fazer a soma, tá? Não esquece que vai ter as paredes também de dentro, então a gente precisa, né, colocar os blocos na parede de dentro. Então, e vou descontar também a porta, o tamanho da porta e o tamanho da janela. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, quando ele fala em 68 metros lineares, é a soma das minhas paredes, tá? E aí, a gente vai ter que saber o pé direito, que é a altura dessa casa. Aqui, no caso, eu coloquei um pé direito de 3,4 metros, mas lembrando que pode ser menos, né? Não tem um padrão, tá? O mínimo é 2,8, é recomendado. Usualmente, 2,8 é o que é mais utilizado, tá? Além disso, você sabe que a sua casa terá 6 portas com 210 vezes 80 centímetros, 5 janelas de 100 por 150 centímetros e o tijolo utilizado terá 9 de largura, 19 de comprimento e 19 de altura, também em centímetros. Lembrando que eu preciso transformar tudo que está em centímetros para metros. O primeiro passo é calcular a área bruta das paredes. Então, eu tenho o metro linear vezes a altura. Então, 68 vezes 3,4, eu vou ter 231,2 metros quadrados. Só que eu tenho 6 portas e 5 janelas. Então, primeira coisa, eu vou transformar esse 210, eu vou dividir isso por 100, tá? Porque eu vou transformar em metros. Então, 210 dividido por 100 vai dar 2,1. 80 dividido por 100 vai dar 0,8. Para eu ter a representação dessa medida em metros. Como são 6 portas, eu vou fazer 6 vezes o tamanho da minha porta. Então, aqui vai dar 10,08 metros quadrados. Esse aqui é a área das portas. Aí, eu vou calcular a área das janelas. Então, 100 dividido por 100, que vai dar 1 metro. 150 centímetros dividido por 100 vai dar 1,5 metros. Como são 5 janelas, eu vou ter 7,5 metros quadrados de janela. E aí, para eu descobrir quantos tijolos eu vou comprar, eu vou ter que tirar um do outro, né? Então, vamos lá. A área líquida da parede vai ser a área bruta menos a área da porta e a área das janelas. Então, eu peguei a minha área bruta, tirei portas e janelas, então sobrou 213,62 metros quadrados. O próximo passo é calcular a área do tijolo com a argamassa. Para isso, vamos supor que a espessura da argamassa será de 1 centímetro, tá? Lembrando, 1 centímetro, eu preciso transformar isso em metros. Então, é 1 dividido por 100, que vai dar 0,01 metro. A área do tijolo com a argamassa vai ser o comprimento do tijolo mais a espessura, vezes a altura do tijolo mais a espessura. Então, aqui,
0,19, porque é 19 centímetros, 19 dividido por 100 vai dar 0,19, mais 0,01, que representa esse 1 centímetro de espessura, vezes a minha altura, que também é 19 centímetros, que vai dar 0,19 metros, mais 0,01. Então, eu vou ter 0,20 metros vezes 0,20 metros, eu vou ter 0,04 metros quadrados. Isso é a metragem com a argamassa do meu tijolo. E aí, eu preciso saber qual é a quantidade que eu preciso comprar de tijolos, né? Então, para isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar a área líquida, com os descontos das portas e tudo mais, né, janelas, e vou dividir pela área do tijolo com a argamassa, hein? Preciso lembrar que eu preciso somar essa argamassa. E vai dar 5.340,5 tijolos. Lembrando que a gente precisa fazer um cálculo de 10% da perda, né? Então, sempre tem uma perda, eu preciso cortar para fazer algum reparo. Então, nesse caso, esse 0,10 está representando os 10%, porque 10%, não esqueçam que é 10 dividido por 100, e 10 dividido por 100 é 0,10. Então, eu tenho, aqui eu arredondei, tá? Então, a gente sempre, no caso da construção, a gente vai acabar sempre arredondando para mais, tá? Então, aqui, 5.341 tijolos vezes 0,10, que vai dar 534,10, né? Eu arredondei para 535, vamos juntar os dois. Então, ao todo, eu vou ter que comprar 5.876 tijolos para confeccionar uma casa com uma área linear de 68 metros, tendo 5 janelas e 6 portas, tá? Então, esse aqui é a quantidade de tijolos que eu vou ter que comprar. Aí, como calcular o contrapiso da casa? Então, o contrapiso é uma argamassa composta por cimento, areia e água, sendo a areia média a mais indicada para o preparo, que tem diversas funções. Entre elas, principais são corrigir pequenas irregularidades, proporcionar os caimentos necessários, completar sistemas de isolamento acústico e térmicos, servir de suporte para pisos e revestimentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a casa, né, para eu colocar o piso, eu preciso fazer um contrapiso. Então, esse contrapiso, ele vai todinho na área da sua casa, tá? Na área interna e na área externa. E aí, a gente tem, quando vocês forem pesquisar, são traços. Então, cada pedreiro faz um traço. O que significa esse traço, tá? O mais utilizado é dosado na proporção de 1:4, sendo uma medida de cimento para 4 de areia, e a água deve ser adicionada de forma a obter uma argamassa que seja apenas úmida, a chamada farofa. Então, aqui, gente, a gente vai ter uma proporção onde eu vou pegar de 1:4. A quantidade de material necessário é dado em função da área e da espessura a ser regularizada, sendo que a espessura para o contrapiso geralmente fica entre 2 e 5 centímetros. Sendo 2 centímetros a espessura mínima recomendada. Então, a escolha de vocês. Eu quero um contrapiso de 2 centímetros, de 3, de 4, tá? 5. Aí, vocês vão verificar qual é essa espessura desse contrapiso. A escolha também vai ser de vocês. Aqui também eu peguei um vídeo explicativo, bem legalzinho, ele dá umas explicações. Eu fiz um recorte, tá, da tela do vídeo. E então aqui eu trouxe para vocês para explicar o cálculo que tem no vídeo, tá? Lembrando que eu pedi um traço de 1:4 e no vídeo tá explicando o traço de 1:3 e eu tô explicando o traço de 1:5 porque ele comenta no vídeo também, mas não tinha explicação. Então vamos lá. Olha,
A cada 1 metro cúbico representa 1000 quilogramas. Se eu usar o traço, a gente vai aprender a calcular esses valores que estão em azul, tá? É isso que a gente está aprendendo a calcular aqui. Então, a minha referência, 1 metro cúbico, é igual a 1000 quilogramas. Lembrando que a gente vai mexer com volume quando fala no contrapiso, porque a gente tem a espessura, tá? Então, se eu utilizar o traço de 1 para 3, isso quer dizer 1 de areia e 3 de cimento, é o cimento primeiro, é sempre cimento e areia, tá? É 1 de cimento e 3 de areia. Eu vou fazer a soma, então 1 mais 3 vão ser 4, então vão ser divididos em 4 pedacinhos, certo? E nesses 4 pedacinhos, eu vou pegar 1000 quilogramas e dividir por 4. E eu vou achar que cada um desses pedaços tem 250 quilogramas. Um pedaço vai representar o meu cimento e 3 pedaços vai representar a minha quantidade de areia. Então, o primeiro é o cimento e o segundo é a areia, certo? Então, o cálculo do traço de 1 para 4. Então, de 1 para 5. Eu vou ter 1 mais 5, que vai ser 6. Então, isso quer dizer que eu vou dividir em 6 pedaços, certo? Iguais. E aí, um pedaço vai ser para o cimento e 5 pedaços vão ser para a areia. Então, 1000 dividido por 6 vai dar 166,66, que eu vou multiplicar esse fator por 5 para achar a quantidade de areia. Então, o cimento vai ficar 1,67 quilos de cimento, 834 quilos de areia. Então, isso aqui, quando meu traço for 1 para 5, vai ser a minha referência. 1,67 quilos de cimento e 834 quilos de areia. Ele vai ser a minha referência para eu aplicar na área que eu for encontrar, que eu for utilizar, tá? A mesma coisa se o meu traço for de 1 para 3. Eu vou utilizar como fator o 250 quilos para o cimento e os 750 quilos para a areia, tá? Mas nesse caso, vocês vão fazer um novo traço que é 1 para 4. Vamos lá. Aqui, mostrando para vocês, né? Então, aqui, olha, 1 é o meu cimento, 5 é a minha areia. Aqui são aqueles fatores que nós encontramos quando fizemos a continha de 1 para 5. E aqui, a gente vai descobrir a quantidade de sacos que eu vou ter. Então, por exemplo, o meu fator é 1,67 quilos. Então, toda vez que for a porção de 1 para 5, o meu fator de cimento vai ser sempre esse aqui, o azulzinho, 1,67 quilos. Cada saco de cimento tem 50 quilos. Então, cada saco, 50 quilos. Então, eu vou pegar esse fator, vou dividir por 50. Vou descobrir que nesse fator eu utilizo 3,34 sacos de cimento. A mesma coisa eu vou fazer com a areia. Então, a areia, tá? Eu vou ter 834 quilos, que eu vou dividir por 1000. E aí, eu vou descobrir que eu tenho 0,83 metros cúbicos, tá? Então, a areia, eu vou descobrir metros cúbicos. Lá no vídeo, ele também traz uma outra unidade de medida, tá? Que seria a gente medir por um balde de 10 litros, certo? Aí ele acha a quantidade de baldes para esse fator aqui em quilos, tá? Mas a gente vai utilizar essa regrinha aqui, de 1 metro cúbico para 1000 quilogramas. Aí aqui ele trouxe um desenho, nesse desenho aqui a minha área eu tenho 5 metros aqui, 10 aqui, e a espessura, tá, do meu contrapiso foi 30 centímetros, que dividindo por 100 vai dar 0,3
metros, tá? 30 centímetros nada, né? 3 centímetros, porque é de 2 até 5 a espessura. 3, tá? 3 centímetros. Aí, 3 dividido por 100, que vai dar 0,03 metros. Eu vou descobrir a área, então, 5 vezes 10, que é 50 metros quadrados. O volume, que é meus 50 metros quadrados, vezes a minha espessura, que é 0,03 metros. Então, eu vou ter aqui 1,5 metros cúbicos, tá bom? Lembrando que quando a gente fala em metro linear, então vai ser metros, centímetros, né? Quando é área, metros quadrados, centímetros ao quadrado. Quando é volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Isso é muito importante. Aqui, a gente vai usar a proporção de 1:5, né? Então, aqui ele pôs 5:1, porque ele pôs a areia aqui primeiro, tá? Mas a proporção é de 1:5. Que a gente está utilizando aqui, olha, são os fatores de 1:5 que a gente encontrou lá. Então, aqui eu tenho a quantidade do meu volume vezes o fator que eu encontrei, que é 834 quilos. Eu vou encontrar 1.251 quilos. Dividido por 1.000, eu vou encontrar 1,25 metros cúbicos, tá? Então, eu vou comprar 1,25 metros cúbicos de areia para fazer esse contrapiso. E eu vou precisar de 1,5 metros cúbicos vezes 167 quilo, que vai dar 250,5 quilos. Isso eu vou dividir por 50 quilos, que é quanto tem um saco de cimento. Então, para fazer esse contrapiso, eu vou precisar de 5 sacos de cimento, tá? Então, esse aqui é um material que eu vou precisar para fazer um contrapiso, onde eu tenho 5 por 10 metros e 0,03 metros. Então, uma espessura de 3 centímetros. Então, aqui, pessoal, como calcular o revestimento do piso? Então, também trouxe um vídeo explicativo, que é bem legal vocês irem lá olhar, tá? O vídeo é importante, são vídeos curtos. Para calcular a quantidade de cerâmica a ser colocada no piso, a área do piso é suficiente, basta multiplicar a largura do ambiente pelo comprimento e somar o valor resultante por 5% de margem de erro, que é um recorte, que às vezes a gente precisa fazer, né? Eu dei um exemplo aqui, olha, se o banheiro tiver 2 metros de largura e de comprimento, a área será de 2 vezes 2, portanto, 4 metros quadrados. Somando a isso 5% de margem de erro, que nesta situação seria 5 por 100, né? Porque 5 dividido por 100 é 0,05, então eu faço 4 vezes 0,05, eu vou ter 0,2. Então, a quantidade total de cerâmica a ser comprada vai ser 4,2 metros quadrados. Uma outra maneira também de se fazer isso, como eu vou somar 5%, eu quero 5% a mais, né? Então, eu vou comprar 100% mais 5, certo? Então, eu vou comprar 105%. Então, o que eu poderia fazer aqui era dividir 105 por 5, que é dar 1,05, e quando eu pego 4 e multiplico por 1,05, eu já acho direto os 4,2 metros quadrados, tá? É uma outra maneira de se fazer. Quando eu multiplico por 0,5, eu acho o fator a mais que eu vou comprar. Se eu já somo na porcentagem, eu vou achar o valor total, já acho 4,2 metros quadrados, tá? Como calcular o revestimento da parede? Para as paredes, é preciso saber a área de cada parede. Isso significa multiplicar a largura de cada parede pela altura do ambiente. Então, lembrando que a altura do ambiente nada mais é do que o pé direito.
e subtrair a área das portas ou janelas que existem em cada uma delas, pois elas não receberão revestimentos, e em seguida basta somar os 5% da margem de erro. Então aqui eu trouxe um exemplo, tá? Então para revestir um banheiro medindo 1,50 metros por 3 metros, que é exatamente esse banheiro que eu tenho aqui, tá? Ó, 1,50 por 3. E a altura do pé direito for de 2,8 metros, a área total de paredes seria de... Então, eu tenho duas paredes que medem 1,50. Então, 1,50 vezes o pé direito, né? Vezes 2, porque são duas paredes. Duas paredes que mede 3 por 2,8. Juntando as duas áreas, eu vou ter no meu banheiro todo uma área bruta de 25,2 metros quadrados, mas eu tenho janela e tenho porta, tá? E aí, eu falei que a minha porta, ela tem 0,8 metros por 2,1 metros, e uma janela de 0,6 metros por 0,6 metros. Então, aqui eu vou calcular a área da porta. Então, 0,8 vezes 2,1, que vai dar 1,68 metros quadrados, que é a área da porta. E a área da janela é 0,6 vezes 0,6, que é 0,36 metros quadrados, que somadas resultam em 2,04 metros quadrados. Então, eu não posso esquecer que eu preciso subtrair isso da minha área de 25,2. E aí, vai ficar com 23,16 metros quadrados. Essa é a área que eu vou revestir o meu banheiro. E aí, eu não posso esquecer que eu preciso somar a isso 5%. Então, a minha área final vai ser 26,35 metros quadrados, que a gente vai ajustar isso para 27 metros quadrados, beleza? Aí, aqui eu trouxe o que eu quero que vocês vão fazer também. Vocês vão fazer a pesquisa de mercado, vai ter lá o azulejo que vocês escolheram, o revestimento, né? Qual é o revestimento? Olha, o tamanho desse revestimento, então, ó, 25 por 35 centímetros. Numa caixa existem 25 peças e nessa caixa eu vou pagar 28,66. Aí eu preciso transformar esses centímetros em metros. Então, 25 dividido por 100, que vai dar 0,25. 35 dividido por 100, que vai dar 0,35 metros. E aí, vou achar essa área, que vai ser a multiplicação do 0,25 por 0,35. E aí, a gente vai ter 0,09, se a gente for arredondar aqui, metros quadrados, vezes 25 peças, que é quanto tem na minha caixa, tá? Então, quando eu comprar a caixa, eu vou estar comprando 2,19 metros quadrados numa caixa. Eu preciso de 27 metros quadrados. Quantas caixas eu preciso comprar? Então, vai ser 27 metros quadrados dividido pela metragem da minha caixa, que é 2,19 metros quadrados. Isso vai dar 12,32 caixas, que, arredondando, vão dar 13 caixas. Então, eu vou gastar com esse banheiro R$ 367,38, certo? Se eu, no meu banheiro eu for escolher esse revestimento. Mas eu posso querer fazer uma parede diferente no meu banheiro, não posso? Né? Então, aí os cálculos vão alterar. Então, eu trouxe uma modificação, né, na situação, só para vocês verem como que as coisas, tipo, eu tenho o mesmo banheiro, aqui eu vou gastar R$ 367. Se eu escolho um outro tipo de material, de uma outra maneira, eu posso gastar muito mais, né? De repente, 3 vezes mais, né? Então, ou o dobro. Então, vamos lá. Aqui, eu quero revestir o meu banheiro.
Só que eu quero colocar em 3 paredes esse piso aqui, esse revestimento, tá? Em 3 paredes eu quero pôr esse revestimento. E na parede do fundo eu quero pôr outro revestimento. Então vamos ver a situação. Para revestir o banheiro de 1,5 metros por 3 e a altura do ambiente, que é o pé direito, 2,8 metros, com 2 tipos de revestimento, sendo que as pastilhas vão ser colocadas na parede onde tem a janela, a área total de parede seria D. Então, aqui eu vou pensar que eu vou ter 2 paredes, que essas 2 paredes, mais essa parede, eu vou colocar esse revestimento. Então, eu vou pensar nessas 2 paredes aqui que não tem porta e não tem nada. Então, 2 vezes 3 vezes 2,8, certo? Que vai dar 16,8 metros quadrados. Então, nessas 2 paredes, eu tenho 16,8 metros quadrados. Aí, eu tenho a parede da porta, que ela mede 1,50 por 2,80, que é a altura. Só que eu tenho uma porta e eu vou te descontar a área dessa porta, que a gente já fez o cálculo lá na frente, né? E a gente viu que uma porta é 1,68 metros quadrados. Então, eu vou descontar o valor dessa porta. E aí, eu vou ter 2,52 metros quadrados, certo? Aí, eu vou fazer a soma das 2 paredes. Essas 2 paredes mais essas, são 3 paredes. Então, eu vou ter um total de 19,32 metros quadrados. Eu não posso esquecer dos 5%. Então, vezes 5%. Então, eu vou ter que comprar 20,28 metros quadrados, certo? Aí, a gente já fez essa continha lá atrás, né, do revestimento, porque é o mesmo revestimento, onde eu tenho 2,19 metros quadrados em uma caixa. Para eu descobrir quantas caixas eu vou precisar comprar, é só eu dividir essa metragem pela quantidade de metros quadrados que tem na minha caixa. Então, vai dar 9,26 caixas, aproximadamente 10 caixas eu vou precisar. E aí, eu vou ter que me preocupar com a parede do fundo, certo? Nessa parede do fundo, ela tem 1,50 por 2,80 de pé direito. E eu tenho que descontar a janela, que era 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36 metros quadrados. Então, eu vou ter de área 3,84 metros quadrados. E aí, eu escolhi essa pastilha que tem essas dimensões. Preciso transformar elas em metro, certo? Então, vou dividir por 100, vai ficar 0,306 vezes 0,312, vou multiplicar e vamos encontrar o metro quadrado da peça, só que aqui é peça, não é uma caixa, é uma peça. Então, uma peça tem 0,09 metros quadrados e eu preciso de 3,84 metros quadrados. Então, vou fazer essa divisão para descobrir a quantidade de peças que eu vou precisar. Então, eu vou precisar de 41 peças, certo? E cada peça custa R$ 24,90. Então, olha como subiu, né? Eu utilizando um outro material, tá? Se eu tivesse escolhido, de repente, um material mais barato para colocar na parede de trás, a minha obra não subiria tanto o valor, né? Então, aqui eu vou ter 10 caixas do outro material, né? Do outro revestimento. Então, 10 vezes 28,26, mais 41 peças vezes 24,90, que é o valor de cada uma delas. Então, ao todo, eu vou gastar, se eu for fazer esse modelo no meu banheiro, R$ 1.303,50, né? Então, praticamente o triplo, né? Eu vou gastar, tá? Do que eu gastaria no banheiro. O banheiro é o mesmo tamanho, com um material só, eu gastaria R$ 367. Agora,
né, que eu variei, que eu exagerei na peça que eu quero pôr ali na minha janela, na parede da janela, aumentou muito o meu custo, né? Claro que inviável, eu não ia fazer isso, né? Mas a gente está fazendo uma simulação, tá? Então lembrem, tudo vai depender do material que vocês forem escolher, tá? A casa é de vocês, vocês vão escolher aí o material que vocês quiserem. E eu preciso também pensar no chão. Então, o meu chão, ele vai ter o quê? 1,50 por 3, certo? Então, 4,5 metros quadrados. O meu revestimento, ele é de 62 por 62 centímetros. Então, eu vou dividir isso por 100, vai dar 0,62 metros. Vou multiplicar para descobrir qual é o metro quadrado, né, dessa peça. E eu sei que essa peça lá dentro tem 6 peças na caixa, né, com 6 peças. Então, eu vou multiplicar por 6 e eu sei que quando eu comprar a caixa, eu vou estar comprando 2,3 metros quadrados. E aí, eu tenho 4,5 metros quadrados dividido por 2,3, vai dar 1,94 caixas. Então, portanto, eu vou precisar de comprar 2 caixas para revestir esse chão do meu banheiro. Então, eu vou gastar 46,17, que é o preço da caixa, vezes 2, eu vou gastar R$ 92,34, tá? Então, pessoal, isso é importante, tá? Eu quero essas especificações, eu quero ver o desenho que vocês, quero ver o modelo que vocês escolheram. Então, eu quero fazer parte, né, da casa que vocês vão construir, hein? Eu quero me sentir, tipo, dentro da casa. E aí, a gente vai calcular a quantidade de tinta, porque eu não vou colocar revestimento na sala, nos quartos e nas salas e nos quartos, então eu vou pintar, tá? Então, aqui, para calcular a quantidade de tinta por metro quadrado, você precisa medir a altura de cada parede e o seu comprimento. Depois, somar a quantidade de paredes que receberão a tinta. Caso pinte portas e janelas, não se esqueça de acrescentar essas metragens à conta, tá? Então, primeiro, né? Lembra que a sua casa também vai ter o teto, hein? Vocês vão ter que pintar o teto da casa, não vão esquecer dessa parte, tá bom? Então, a sua casa vai ter um teto e vocês vão pintar o teto. Então, a tinta vai para a casa toda, né, pro teto do banheiro, pro teto da cozinha, pro teto da sala, do quarto e do que tiver a sua casa. E aí, aqui a gente tem, né, 3,5 metros por 2,9, que multiplicando deu 10,15. Foi feito isso em cada parede e no teto, e foi somado tudo. Aqui a gente somou tudo porque pintou tudo de branco, mas de repente eu vou pintar aqui de uma cor, ali de outra, e eu tenho que ver a quantidade de tinta, né, a cor que eu vou utilizar. Vocês vão me contar, hein, porque eu quero ver a casinha pronta na minha cabeça. Não esqueçam disso. Então, primeiro passo, consulte as instruções do fabricante contidas no produto e calcule a área a ser pintada, altura vezes a largura, descontando os vãos, como portas e janelas, tá? Então, a primeira coisa, porque cada produto, ele traz uma especificação. Eu vou mostrar para vocês também isso. Alguns fabricantes indicam uma fórmula básica para descobrir quantas latas de tinta serão necessárias. Adote a equação a seguir para tintas, fundos e massas, sem esquecer que o consumo por metro quadrado pode variar em função da porosidade da superfície e da técnica a ser empregada. Eu sei também que, por exemplo, vai estar no tijolo, a gente também deveria calcular a argamassa que ia ser colocada na parede, né? Mas, tipo, ia ficar um cálculo muito grande e eu reduzi um pouquinho. Então, a parede de vocês já vai estar pronta, tá? Perfeitinha para pintar. Aí,
aqui são as informações, tá vendo? Que vem na tinta. Então, essas informações são importantes, a gente precisa ler as informações. Cada tinta vem com as suas instruções, tá? Então, vocês vão lá, vão escolher a tinta, vão ver as instruções dessa tinta, vão me dizer, porque eu tenho que ver se vocês fizeram o cálculo certo. Lembrando que a professora ela vai querer saber se tá tudo certinho, tá? Então, esses valores são importantes para mim. Então, aqui. O quarto passo seria o consumo de galão. Metragem quadrada, o número de demãos dividido pelo rendimento por lata, informado pelo fabricante, tá? E aí também vai depender da quantidade que tem na lata, tá? Então, aqui a gente vai descobrir quantos litros eu preciso para calcular. Deixa eu ver que parede que a gente pegou aqui. Parede do quarto, tá? Olha, 3x4. Então, eu tenho essa parede aqui 3x4. Não posso esquecer que eu tenho aqui uma janela e aqui eu tenho uma porta. Essa minha janela, eu disse que mede 1,2 por 1,2 metros. E a porta, 2,1 por 0,8 metros, tá? O meu quarto, 3x4, então, total de 16 metros quadrados. É a área total daqui, a área bruta. Eu tenho que descontar dessa área bruta a porta e a janela, então eu vou ter 12,88 metros quadrados. O fabricante disse para mim que ela pinta até 21 metros quadrados por litro e que eu preciso de 3 demões, né? Então, se eu for usar as 3 demões, não posso esquecer delas aqui, tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha área e multiplicar pela quantidade de demãos, porque eu vou pintar 3 vezes aquela parede, né? Então, preciso multiplicar por 3. Vou dar só 2, multiplico por 2. Vou dar 4, multiplico por 4, tá? Mas vem sempre especificado ali aquela quantidade básica que você precisa de mãos para dar naquela parede. E aí, o que eu preciso? Eu vou pegar a minha quantidade, que eu achei, que é 38,64, e eu vou dividir ela por 21. Então, eu vou pegar 38,64 metros quadrados e vou dividir por 21 metros quadrados. E aí, eu vou descobrir que eu vou precisar de 1,84 litros para pintar esse dormitório, tá? Aí, quantas latas eu vou precisar? E vai depender da quantidade que vem especificado na lata, o tamanho que você for comprar da lata, beleza? E acho que é isso. Aqui, um quinto passo. Então, para evitar desperdício, deixe a pintura por última, né? A última etapa da obra, ou reforma deve ser iniciada apenas quando não há mais nenhum serviço a ser executado. Então, a pintura é sempre a última coisa a ser feita, tá? Para quem pretende usar cores preparadas em misturadores, é preciso aplicar o cálculo da margem de 10% a mais para não correr o risco de o produto acabar antes do fim da pintura, evitando assim o consumo de uma nova lata com grandes sobras. Tá? Então, também é importante lembrar que você quer mudar o tom da cor, né, da tonalidade da lata, aí eles põem lá no misturador, então quando isso acontecer, você vai pôr lá 10% a mais, tá? E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Adoro vocês, muitas saudades, a gente tá chegando já no fim, né? Então esse é o nosso último projetinho que a gente vai fazer juntos para finalizar, né? Ele vai consumir aí da gente umas 2 semanas. E tudo que vocês precisarem, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Não esqueçam, não é porque eu fiz o vídeo que vocês não podem perguntar. Vocês podem e devem perguntar se vocês tiverem dúvidas, tá? Eu vou estar com vocês lá nos plantões e para ajudar vocês a confeccionar. E, além do mais, eu vou ter o diário de bordo, que já vai me ajudar muito também, matando as saudades de vocês. Beijos, até a próxima!